O uso da cannabis medicinal tem gerado muitas dúvidas e polêmica. Nossa proposta neste programa é esclarecer os principais pontos da parte médica e também da jurídica. Muita gente não sabe ainda, afinal, qual a diferença entre a maconha de uso recreativo, que é proibida no Brasil, e a cannabis de uso medicinal. A gente começa o programa com a Adriana Albuquerque de Deus, mãe da Rafaela, de 3 anos, e com a doutora Letícia Brito Sampaio, presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Daqui a pouco teremos também um advogado da área de saúde. E, doutora Letícia, as pessoas ainda fazem muita confusão, inclusive com o nome desse medicamento. Então, explica direitinho para a gente o que é. O termo correto é cannabis medicinal. Tá? Então, o derivado é o canabidiol. Tem 2 derivados principais. O canabidiol é um dos 120 canabinoides que existem na planta. E tem o tetraidrocanabidiol, que é o que traz o efeito psicoativo do cannabis. Tudo isso é da folha da maconha? Tudo isso é da folha da maconha. Mas a medicação é o canabidiol, tá? Então, é o extrato puro do canabidiol que a gente usa geralmente nos pacientes com epilepsia. Tá? Então já fica bem claro que esse medicamento ele não tem uma ação psicoativa, ele não altera... Isso, o canabidiol ele não tem uma ação psicoativa, né? Nas medicações, assim, é permitido por lei até uma quantidade do tetraidrocanabidiol, que é uma quantidade baixa, até 0,2. Para algumas doenças, você tem uma quantidade um pouco maior, tá? Como na esclerose múltipla. Mas o canabidiol ele não tem essa função psicoativa. Então não afeta a consciência da pessoa, não afeta nada, é um remédio. É uma medicação. E daí a gente vai explicar para que é usado, tem muita coisa para falar, né, Rô? Tem muita coisa para falar, porque hoje está assim, muita gente... quer usar, às vezes a gente usa, no meu caso, a gente usa bastante para epilepsia, né? Então, às vezes as pessoas, como primeira medicação, já quer tomar o canabidiol e não é bem o caso, né? Então, a doutora Letícia explica daqui a pouco, então, em quais casos, né, a canabidiol medicinal é indicada. A sua filha usa, Adriana, é isso? Sim. Conta pra gente o que tem a sua filha. A minha filha, a Rafaela, teve um desenvolvimento típico até 1 ano e 1 mês. E aí ela pegou uma bronquiolite, precisou ficar internada para receber suporte de oxigênio. E ela pegou uma bactéria que fez com que ela tivesse uma sepse, que é uma infecção generalizada, onde falta oxigenação no cérebro. E, em decorrência disso, ela ficou um período internada e, nesse meio tempo, ela teve um AVC. O AVC dela foi isquêmico, bilateral, ela estava com 1 ano e 3 meses. E, em virtude deste AVC, ela desenvolveu como uma sequela uma epilepsia refratária, que é uma epilepsia de difícil controle. Então, a Rafa ela chegou a ter uma média de 25 crises por dia. Nossa, com muito, muitas crises, tomando 2 anticonvulsivantes, que nós iniciamos com as medicações de farmácia. E ela tinha muitos efeitos colaterais e quase nenhum resultado para o controle das crises. Quer dizer, o tratamento dela estava muito difícil, né? Exato. Com esse medicamento que ela tomava. Perfeito. E aí, há quanto tempo ela passou a usar a cannabis medicinal? Nós iniciamos em junho do ano passado. A Rafa teve de 25 crises por dia. Nós reduzimos para uma média de, no máximo, 5 crises por dia. Como que é esse remédio? É uma pílula, é um xarope? O dele é uma medicação, ele é líquida. Ele é um canabidiol puro, o que a Rafa toma, né? 99% canabidiol. Ele tem sabor de morango, porque ela é uma bebê. E ela toma líquido, então administro na seringa para ela. E o que eu acho de mais interessante que eu percebo que a Rafa teve, a evolução, além do controle da epilepsia, muito grande, né? Associado, ela não toma o canabidiol sozinho, como a doutora disse, associada a outras medicações, né? Aos outros anticonvulsivantes. Então, fora o controle das crises, o que eu percebo foi uma melhora cognitiva da Rafaela. Que bom, Adriana. Então, doutora Letícia, existem indicações, né? Para uma epilepsia mais severa, uma epilepsia de difícil controle, é isso? Isso, é uma epilepsia refratária, que não controla com medicação, né? Os estudos randomizados, controlados, foram feitos com algumas síndromes específicas, que é a síndrome de Lennox-Gastaut e a síndrome de Dravet. Então, para esses, a gente já
tem estudo com nível de evidência bom, que funciona. Mas, assim, a gente acaba usando para outras epilepsias que não controlam com a medicação. E quais são os formatos desse medicamento? A gente viu que ela toma, a filhinha dela toma líquido. Isso. Quais são os formatos do medicamento? Quando começou, né, assim, existe uma medicação de uma farmacêutica que não existe no Brasil, né, que é o canabidiol, ele é puro, né, e existe das outras farmacêuticas em forma de óleo. Eles fazem em forma de óleo que você dá ou com seringa, né, e logo Com seringa, começo, mas via oral. Via oral, é tudo via oral. No começo veio, tinha um que era em forma de uma pasta, que era mais difícil. Ainda tem essa pasta, algumas farmacêuticas ainda têm. Mas eu acho que é importante, assim, a gente, quando eu oriento os pacientes, de alguma farmacêutica que você saiba o que você tem naquele produto, né? Porque tem hoje, como todo mundo está querendo, algumas pessoas produzem em casa. Então, às vezes, você não sabe exatamente a quantidade, a concentração daquele produto, porque você precisa calcular uma dose. Até a gente vai explicar melhor no próximo bloco isso, né? Porque é proibido você plantar maconha em casa, né? Então, tem várias questões aí. Quer dizer, hoje você precisa prescrever, quer dizer, a mãe precisa de uma receita e uma orientação médica. Perfeito. A Anvisa facilitou muito o acesso à medicação para importação. Antes nós tínhamos um prazo, eu tive um prazo aproximado de 72 dias para que eu conseguisse a autorização da Anvisa. Precisava de um laudo médico, receita e uma série de documentos. Hoje a Anvisa só pede a receita médica e o prazo está demorando em mais ou menos 20 dias. Então, em 20 dias, a medicação já chega com autorização da Anvisa. Que bom. Mas daí só para você compra na farmácia? Não, eu importo. Eu faço a importação através de uma farmácia que faz a importação da medicação. Doutora Letícia, eu tenho uma dúvida aqui da telespectadora Isis Cortinoves, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Ela diz o seguinte: acredito que é um tratamento válido para casos de dor crônica, como pessoas com doenças autoimunes. É isso mesmo? Sim, se usa também para dor crônica, né, em algumas doenças, por exemplo, como esclerose múltipla, pacientes com câncer, né, então pode ser usado. Adultos com epilepsia também podem usar? Podem usar, adultos podem usar. E assim, existem pesquisas sendo feitas em outras áreas, né, autismo, Alzheimer, esclerose múltipla, então já se usa para outras coisas, né? A Adriana fala que importa, né? Mas daqui a pouco a gente fala também se já pode comprar nas farmácias no Brasil. No próximo bloco, vamos receber o advogado especialista em direito à saúde, Dr. Leonardo Navarro. Estamos de volta com o Papo de Mãe falando sobre cannabis medicinal. E a partir de agora é com a gente também o advogado especialista em direito à saúde, Leonardo Navarro. Doutor, o que diz a lei brasileira sobre a venda e o consumo da cannabis medicinal? Vamos lá. É impossível você dissociar a cannabis da maconha, porque cannabis nada mais é do que o nome científico da planta da maconha. Cannabis medicinal é, na verdade, o uso que você faz do substrato que você pode extrair, então, da planta cannabis. E hoje, a legislação, infelizmente, não permite qualquer tipo de produção nacional da planta, o que vem viabilizando qualquer tipo de acesso à ciência. Então, isso é um ponto. Então, qualquer doente hoje precisa importar ou se resguardar, porque tem muita gente, sim, produzindo óleo em casa de forma artesanal. Então, pera um pouquinho, antes da gente continuar, isso é muito caro o remédio? O valor que a gente paga hoje, minha filha toma um frasco por mês, R$ 1.709. Mas, doutor, você falou importar, mas você já pode comprar o produto nas farmácias brasileiras. Esse é um ponto muito importante. Em dezembro, a Anvisa, depois de um processo extremamente longo de discussão na sociedade, editou uma resolução da diretoria colegiada, resolução 327. O que essa resolução fala? Que empresas podem importar o substrato, ou seja, o óleo, esse óleo pastoso, até que a doutora citou,
para que ele possa ser manuseado por empresas farmacêuticas no Brasil. Isso é um ponto. Não pode importar nenhuma parte da planta. Tá? Isso é uma situação. E as empresas também nacionais podem importar produtos. Todos esses produtos precisam ser registrados na Anvisa daqui para frente como um medicamento normal. Qualquer empresa que queira importar os medicamentos, produtos, devem fazer um processo da Anvisa de registro desses medicamentos. Não se tem ainda notícia do número de processos que já existem de registro de medicamento, nem da variedade que vai chegar e ser disponibilizada ao consumidor. E pior, não se tem ainda uma mensuração do valor. Hoje, a gente tem que destacar que existe apenas um medicamento disponível nas farmácias e que custa aproximadamente R$ 1.900. Então, a tendência e o que vem se apurando é que os medicamentos devem chegar, sim, num preço alto, inviabilizando o acesso à linha final, que é a utilização pelas pessoas que necessitam. Entendi. E o SUS tem esse remédio? Não oferece? Não oferece. Existem, assim, agora está sendo feito um estudo, né, com o canabidiol no Hospital das Clínicas, eu sei que está sendo feito um estudo, mas o SUS não oferece, só através de pesquisa clínica. É tudo muito recente, por isso tantas dúvidas, né? Mas é importante destacar que diversas assembleias legislativas, ou seja, os órgãos estaduais, têm discussão aberta com relação a viabilizar o fornecimento de medicamentos pelo SUS. Né? Então, a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo tem projeto. Os deputados estão empenhados em viabilizar que ocorra o plantio aqui no Brasil. Que por enquanto é proibido. Eu gosto de ser muito objetivo nesse ponto. Não há permissão para ninguém plantar no Brasil. Eu não posso, você não pode, ninguém pode. Quem tem hoje autorização para plantio decorre de uma medida judicial. E, Adriana, o uso da sua filha, é contínuo? É contínuo. Então é um problema também isso, né? Esse é um dos fatores, né? O custo, acho que o custo é elevado. Sim. Uma outra situação é a demora na chegada da medicação após a compra, apesar de que hoje o processo é feito junto à Receita Federal, então ele para na alfândega e acaba tendo um prazo maior para liberação. E o que entristece é isso, o que eu vejo, eu como mãe, o que eu enxergo? Que a possibilidade hoje da venda dessa medicação no Brasil vai facilitar os estudos. Acho que existem poucos estudos hoje, né, para pouca utilização. E eu acredito que ele tenha um número muito maior, pode-se chegar a muito mais coisas. E a parte da população que tem acesso a essa medicação, ela é muito pequena. Então, o que a gente torce, né, porque é um medicamento novo, né, com o tempo que esse preço melhore e que o SUS passe a oferecer também, né? Perfeito. Olha, dentro dessa discussão a gente tem uma participação lá do Recife, a neurologista infantil Adélia Henrique Souza já faz uso do medicamento nos pacientes e ela gravou um vídeo pra gente falando sobre como tem sido este trabalho. Olá, meu nome é Adélia Henrique Souza, sou neurologista infantil aqui em Recife e trabalho no Hospital da Restauração e no IMIP, onde coordeno um ambulatório de dieta cetogênica para epilepsias farmacoresistentes. A minha função aqui hoje é mostrar para vocês o cenário do uso do canabidiol no Nordeste. Eu tenho uma experiência muito boa com canabidiol, já usei algumas dezenas de pacientes, mas eu realmente não vejo o impacto positivo do canabidiol nas crises epiléticas dos meus pacientes, o que corrobora o que a literatura toda evidencia, que há uma resposta minimizada com redução de menos de 50% de suas crises e menos de 50% dos pacientes. O que aconteceu aqui no Nordeste é que algumas instituições fabricam compostos com canabidiol e oferecem a preços módicos aos pacientes, sem que haja uma avaliação correta, organizada, com os exames necessários, como preconiza-se no mundo todo quando você utiliza qualquer novo tratamento para epilepsia. Então, o que temos é que houve uma viralização de pessoas dando depoimentos pessoais na internet de que seu filho melhorou. E do ponto de vista científico, isso não cabe dentro da medicina. A conclusão é que o canabidiol, ele deve ser incorporado como um tratamento, uma opção terapêutica para epilepsias farmacoresistentes. E o ideal
é que ele tivesse alta qualidade, baixo custo e que fosse mais acessível àquelas crianças que são portadoras de epilepsia fármaco-resistente. Eu espero ter contribuído para essa informação do uso do canabidiol. Até logo. Contribuiu, colega, uma grande né? explicação. Amiga. Adélia, grande Adélia. O que você achou, doutora Letícia, do que ela falou aí? Não, mas é isso mesmo. Então, a gente vê que todo mundo... A epilepsia é uma coisa muito complicada, né? Quando você tem uma criança com epilepsia, um adulto com epilepsia, e você tem que ficar atento àquela pessoa o tempo todo, né? A vida das mães muda completamente, né? Então, a gente precisa procurar opção. É lógico que é uma medicação que não vai funcionar para todo mundo. Então, não é aquela coisa que é o milagre desses depoimentos. Todo mundo fala, você tem que tomar. Não é assim, entendeu? Tem que ver a indicação e a necessidade. Não, e os riscos de você usar esses óleos que não existem pesquisas e estudos. Sim, que não existe estudo e você não sabe exatamente o que você está administrando, né? Então, é importante sempre, se você vai administrar, que pegue um óleo de uma farmacêutica que seja confiável. Acho que a gente pode continuar falando no próximo bloco sobre isso. O nosso papo já continua, a gente abre explicando um pouco melhor toda essa questão e polêmica de quem quer fazer essa produção caseira, tá bom? Até já. Este é o Papo de Mãe e estamos falando sobre cannabis medicinal. Doutora Letícia, então explica pra gente quais os riscos das pessoas que utilizam, né, esse cannabis medicinal produzido de forma caseira. Bom, na forma caseira, você tem que saber exatamente o que você está dando, a concentração. Primeiro, um risco, que não é um risco, é de não funcionar, porque pode ser que não tenha nenhuma medicação naquilo que você está administrando. E pode ser que a concentração daquilo seja maior do que você imagina, porque se geralmente calcula para criança, a gente calcula por miligrama, por quilo, e pode ser que a concentração seja maior, então a pessoa pode ficar sedada, pode ter um efeito colateral, pode ter náusea, vômito, alguma coisa que você não esperava e você não sabe a dose que você está dando. Do ponto de vista jurídico, doutor, essa questão de fazer uma produção caseira, quem faz hoje precisou entrar na justiça. Mas daí para plantar e para produzir? As decisões judiciais têm resguardando, principalmente o direito de mães, plantar, fazer a colheita e produzir. Tem que deixar claro que a produção do óleo é feita da flor da maconha. Então, tem que ter, inclusive, um conhecimento de técnicas agrícolas, tem botânicos e agrônomos ensinando essas mães para que elas possam cultivar e ter uma flor passível de produção de óleo. Então, isso é muito, muito importante. Com relação à questão do óleo, o contexto social que vem se formando no Brasil, na verdade, ele decorre de uma experiência no mundo. A gente tem o exército de Israel utilizando em alta escala. O maior centro de pesquisa hoje é em Israel, capitaneado pelo professor Meshulam, né? Então, a gente tem lá fora um contexto médico e científico com pelo menos 50 anos na frente do Brasil. Mas aqui, doutor, essas famílias estão dando sem um trabalho científico. Não. A maioria dessas pessoas que possuem uma decisão judicial começaram o tratamento da mesma forma que com prescrição médica, mas foram inviabilizadas pelo custo. Nós temos alguns tratamentos, dependendo do composto que é indicado, chegando a R$3.000, R$3.500 por mês. Essas famílias que dão a cannabis medicinal de forma caseira não têm trabalho científico. Não tem, porque elas tiveram a supervisão médica para indicação do composto. Mas o óleo não tem um trabalho científico. Não, mas o óleo é produzido... ensinadas a plantar. Mas óleo... e como é que isso é supervisionado? Como é que isso é controlado? Vamos lá. Se tá o Brasil ele gosta de criar algumas polêmicas onde não existem. E por que eu falo isso com grande tranquilidade? Estudos no mundo inteiro demonstram que a maconha é um fitoterápico, ou seja, é a forma mais básica de extração do substrato daquela planta. Então, com qualquer método a frio, álcool
ou por prensagem, você consegue tirar o óleo, da mesma forma que uma empresa farmacêutica. O que acontece, lógico, uma empresa farmacêutica faz em larga Faz toda escala uma análise e com controle. também, Mas com aqui no controle. Brasil, hoje, qualquer pessoa que produza o seu óleo, ele pode enviar para algum centro de pesquisa, por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte ou a Unifesp aqui em São Paulo, e pode pedir a constatação e verificação dos percentuais daquele óleo. O ideal é que todo mundo fizesse isso, Que então, todo mundo doutora. fizesse E isso sem- em cada frasco que produzisse. Agora, o porque um risco frasco pode ser diferente do outro. Sim, Porque agora- uma planta pode ser diferente da outra. Vamos só ouvir um pouquinho, você também que tem essa experiência com a sua filha. Você chegou a pensar nessa possibilidade? Olha, não, eu tenho muito receio, né, daquilo que eu ofereço para minha filha. Ela é uma bebê ainda, praticamente, né? Então, eu ainda prefiro manter com a da farmacêutica, por ter a certeza daquilo que eu estou adquirindo e exatamente aquilo que eu estou dando para ela. Eu acho que à medida que a medicina avança, que eu acho que a medicina avança a passos largos, né? À medida que a medicina avança e se tem mais conhecimentos e mais estudos, pode ser que num futuro eu pense nisso, mas atualmente não. Então, precisaria ter um controle, é isso, né? Tem Quer que ter um dizer, controle. O controle da extração que essas mães vêm fazendo é justamente isso. Primeiro, o que é importante saber também, a maconha tem mais, a cannabis tem 400 tipos. Cada tipo fornece alguns canabinoides específicos. Então, hoje, a importação de semente, você importa a semente de produtores internacionais que já vem a identificação precisa daquilo que pode ser extraído daquela planta. Tá. Então, eu realmente fico assustado quando eu vejo que é uma produção aleatória, sem nenhum tipo de conhecimento. Não. Isso acontece aqui no Brasil. Fora do Brasil, nós estamos falando de 50 anos de pesquisa ininterrupta que nós não tivemos no Brasil. Gente, infelizmente o nosso tempo terminou. Doutor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade e eu acho que o tema precisa continuar sendo discutido pela comunidade médica e principalmente pela ponta mais fraca dessa cadeia toda, que é o doente. E o objetivo é que a gente leve aí tratamento adequado para as crianças, né? Doutora Letícia, muito obrigada pelas orientações. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho importante isso, o paciente, aquele que tem epilepsia refratária, principalmente são os pacientes que eu trato, que converse com o seu médico para saber exatamente a indicação, se está na hora de dar e se vale a pena. Porque, por enquanto, é um tratamento que é caro, né? Então, precisa ter uma indicação e um controle direitinho se realmente ele está fazendo efeito. Porque não é para todos os pacientes que vão fazer o mesmo efeito. Tá legal. Adriana, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de participar, acho que de um momento, de um marco tão importante para a medicina, do qual a minha filha faz parte, né? E estou muito feliz de estar aqui e poder dividir com outras mães a nossa experiência. Muito obrigada a vocês. O Papo de Mãe fica por aqui. Eu tenho uma última informação. As famílias que precisam comprar este medicamento podem entrar na Justiça para fazer com que a compra seja realizada pelo plano de saúde ou pelo SUS. Até a próxima.